O que você está esperando para viver o seu propósito? Para viver aquilo que Deus tem para você? O seu chamado. Ontem eu estava conversando com a minha filha e ela me perguntou por que nós tivemos que mudar de cidade, mudar de estado, por que nós não poderíamos ter mudado apenas de cidade, mas precisamos mudar de estado. E aí eu fui explicar para ela, a passagem de Jonas. E eu falei para ela, o Senhor disse a Jonas, vai a Nínive e pregue que eu vou destruir aquela cidade. Eu não me lembro se era em 40 ou 41 dias. E Jonas fugiu. Jonas correu, do seu chamado. Jonas correu daquilo que Deus disse para ele. E ele entrou em um barco. E Jonas está lá, dormindo enquanto uma tempestade vem sobre eles. Enquanto a tempestade cai sobre eles. E então tiraram a sorte para saber quem era culpado para que a tempestade caiu em Jonas, E aí Jonas disse para eles que se ele fosse jogado ao mar, que tudo aquilo iria passar, que iria cessar. Mesmo com medo, eles jogaram Jonas no mar. E Jonas foi engolido por uma baleia, por um peixe grande, E passou 3 dias dentro do peixe. E foi cuspido fora em Nínive, Porque ele fugiu do chamado, ele fugiu do propósito, ele não queria fazer aquilo que Deus tinha para ele, Ele não quis obedecer a voz de Deus. Ele queria desviar do caminho. E ele foi parar em Nínive, de onde ele estava fugindo. E lá ele pregou, E a palavra, mas depois você pode ler. E Jonas é um livro curto. Depois você tira um tempinho e leia. Mas é que enquanto nós estamos fugindo do nosso propósito, enquanto você foge do seu propósito, você está indo contra aquilo que Deus tem para você. Então, virão muita dificuldade, virão muita luta. Não que nós não tenhamos luta, quando estamos vivendo o propósito, porque todos nós estamos nesses sistemas, debaixo desses sistemas. Então, enquanto estivermos aqui, vamos passar por lutas, por adversidades, ficamos doentes, ficamos tristes da mesma forma. Mas sabemos que Deus está conosco, porque nós estamos seguindo a direção que Ele tem para nós. Nós estamos seguindo aquilo que Ele tem, o propósito de vida, que Ele tem para nós. Porque todos nós temos um propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, minhas filhas, meus filhos têm um propósito. Todos nós temos, não viemos à terra a passeio nem à toa. Só que pessoas que elas preferem lutar contra aquilo que Deus tem para elas. Elas preferem ir contra a vontade de Deus. E sim, vão enfrentar, muitas adversidades que não precisariam passar, muitas dificuldades, até que entendam que está indo no caminho errado, que está indo na direção errada, porque Deus te chamou, Deus te mostrou, Deus te falou, mas você falou não para a vontade de Deus, você falou não para os planos que Deus tem para você. Então você está vivendo as suas escolhas, está difícil, você está indo contra a corrente, Pensa como é difícil nadar contra a corrente. Então você está indo contra aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é o melhor. Agora você não consegue enxergar isso, porque você imagina, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Você vê as suas limitações, mas Deus te vê da forma original como Ele te criou para ser. Então se o Senhor diz que você pode, Ele te capacita. Ele que te ungiu, Ele que te escolheu. Então, se Ele falou que você pode, que você consegue, você vai conseguir, você vai chegar lá. Porque o Senhor nos escolheu na nossa imperfeição, Ele sabe que somos imperfeitos, Ele sabe que somos cheios de defeitos, Ele sabe da nossa pouca força, às vezes que temos pouca fé, Somos humanos, somos falhos, Ele sabe disso. Mas mesmo assim Ele nos escolheu para um plano, mesmo assim Ele nos escolheu para fazer a sua obra, mesmo assim Ele nos escolheu para viver os planos dele, mesmo sabendo da nossa limitação e quanto frágil nós somos. Eu sempre falo para o Senhor, eu sou apenas pó diante de ti, eu não sou nada diante de ti, nada, eu sou apenas pó que o vento leva, mas mesmo assim Ele me escolheu para fazer a obra, mesmo assim Ele me escolheu por um propósito, assim Ele te escolheu para você fazer a obra, assim Ele te escolheu por um propósito. Jeremias diz, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te escolhi para a obra, eu te escolhi, eu sei da sua pouca força, eu sei que às vezes a sua fé é pouca, mas eu te fortaleço, eu fortaleço o seu físico, eu fortaleço a sua fé, eu te fortaleço, eu te coloco de pé.
Nós colocamos inúmeros defeitos, né, obstáculos para Deus, mas Deus já sabe de todos eles. Antes de você nascer, Deus já sabia tudo que você iria passar, Deus já sabia tudo, né, aquilo que iria acontecer na sua vida. E Ele sabe até o seu último minuto de fôlego o que vai acontecer. Então, por mais que você fale para Deus que você não pode, você não consegue, Ele sabe que você pode, que você consegue. Porque Ele te conhece, na sua essência, no seu interior, no mais profundo, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E Ele te capacita. Você pode dizer a Ele que você não pode, mas Ele sabe que você pode. Você pode pôr limitações, mas Ele sabe que você consegue. Então, por mais que você diga a Ele que você não consegue, que você não tem força, Ele vai te dar, é Ele que te capacita, é Ele que nos capacita para fazer a obra dele. É Ele que nos levanta. Tem dias que eu também não tenho força, tem dias que eu não tenho ânimo, mas o Senhor me levanta, o Senhor me coloca de pé e me leva e coloca as palavras na minha boca. Né? Eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito fechada, mas hoje eu estou aqui levando a palavra porque o Senhor me chamou para isso. Eu não vou lutar contra a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu não vou fugir da vontade de Deus. Então também você não fuja da vontade de Deus. Não fuja dos planos que Ele tem para você. Você pode se achar incapaz, mas o Senhor, como diz, Ele te vê da forma como Ele te criou para ser, não como você está hoje, não como nós estamos hoje, cheios de defeitos. Não, Ele nos vê perfeito, Ele nos vê da forma como Ele nos criou para ser, em sua essência. Então, se o Senhor diz que você pode, que você consegue, você vai chegar, você vai viver, você vai fazer. Só não fuja mais do seu propósito. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está fugindo. Você está lutando contra a correnteza e você está cansado. Você já não tem mais força, mais fôlego. E você já não consegue, não aguenta mais. Então se entregue à vontade de Deus. Passamos por problemas? Sim. Porque somos humanos, estamos aqui na Terra. Mas o Senhor está comigo, o Senhor estará com você em cada momento, em todos os dias, em cada problema que você enfrentar, o Senhor estará lá com você. Então, não adie mais, porque você precisa passar pelo processo. E você está adiando o seu processo. E eu te digo, aceite e passe logo pelo processo. Porque eu sei que tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus. Mas às vezes eu penso assim, Senhor, se eu tivesse aceitado antes, ido antes, eu já teria passado pelo processo. Né, por algumas fases, porque o processo não é fácil, o processo é doloroso, são várias etapas, são várias fases que nós precisamos passar por elas. Ninguém pode passar por nós, eu não posso passar por você, nem você pode passar por mim. Cada um precisa passar, né, o seu tratamento, ser forjado no fogo, cada um precisa passar. Então, quanto mais você fugir, mais você vai adiar, mas você terá que passar pelo processo. E você vai pensar assim como eu. Por que eu não busquei antes? Por que eu não entreguei antes? Por que eu não aceitei antes o propósito? Eu teria passado pelo processo. Porque o processo é doloroso, né? Nós precisamos ser tratados, corrigidos, mudados, moldados. Enquanto você faz a obra, enquanto você leva a palavra, a salvação às pessoas, né? Através da palavra, o Senhor vai te transformando, o Senhor vai te moldando, o Senhor vai cuidando de você, o Senhor vai cuidando das suas necessidades. Então, enquanto você leva a palavra, enquanto você leva vida e salvação através da palavra, o Senhor cuida de você, o Senhor trata de você, o Senhor cuida dos detalhes da sua vida. Pode não ser no seu tempo, na sua hora, mas o Senhor chega com a ajuda, com o socorro dele. O Senhor não vai te deixar nesse processo, você não estará sozinho. Anjos estarão com você, porque o Senhor coloca anjos para cuidar dos seus. O Espírito Santo estará com você quando você entender e aceitar. O Espírito Santo passa a morar em você e fazer toda a limpeza necessária. Jesus estará sempre ao seu lado e o Senhor não te deixará nem por um momento. Então, o Senhor está mais uma vez te convidando para viver o propósito dele, o chamado que ele tem para a sua vida. Se fosse você, eu aceitaria e não fugiria mais, não lutaria mais, não nadaria mais contra a corrente. Quanto mais você demorar, mais vai demorar para passar pelo processo. E eu te digo que o processo da metanoia, da transformação profunda, né? De caráter, a mudança em todas as áreas da vida, é um processo doloroso demais. Dói demais, mas é necessário ser transformado, ser mudado, sabe? E as pessoas verem Cristo em você, as pessoas verem que você carrega a essência, o cheiro de Jesus, independente do que aconteça, dos problemas, é maravilhoso. Saber que Jesus está conosco, que a paz de Cristo seja contigo.